Reserve os próximos 30 minutos para o nosso encontro com a literatura jurídica. No Iluminuras de hoje, você vai conhecer uma obra rara que garimpamos na Biblioteca do Senado Federal. Trata-se de um manuscrito que foi publicado anonimamente na Semana Ilustrada em março de 1863. É uma poesia chamada O Casamento do Diabo, escrita por Machado de Assis. No encontro com o autor, você acompanha uma entrevista com o advogado e mestre em ciência jurídica Daniel Marques de Camargo. Ele escreveu o livro Jurisdição Crítica e Direitos Fundamentais. E no Ex Libris, você vai conhecer a biblioteca pessoal da advogada especializada em família e membro da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB-DF, Fabiola Orlando. Tudo isso no Iluminuras, que só está começando. Hoje você vai conhecer uma obra rara que garimpamos na Biblioteca do Senado Federal. Trata-se de um manuscrito que foi publicado anonimamente na Semana Ilustrada de 1863. É uma poesia chamada O Casamento do Diabo, escrita por Machado de Assis. Veja só. Preciosidade disputada por bibliófilos em sebos e casas de livreiros por todo o país. A coleção de Luiz Viana Filho inclui as primeiras edições de obras nacionais de autores consagrados, entre eles, clássicos da literatura brasileira como Machado de Assis. Este manuscrito se destaca na coleção com os versos de O Casamento do Diabo. A poesia foi escrita pelo próprio Machado e publicada anonimamente na Semana Ilustrada, em 29 de março de 1863. Satã teve um dia a ideia de casar. Que original! Queria mulher não feia, virgem corpo, alma leal. Toma um conselho de amigo, não te cases, Beelzebu, que a mulher como ser humano é mais fina do que tu. Cortou unhas, cortou o rabo, cortou as pontas, depois saiu o nosso diabo como o herói dos heróis. Toma um conselho de amigo, não te cases, Beelzebu, que a mulher como ser humano é mais fina do que tu. Casar era sua dita, correu por toda a terra e por mar, encontrou mulher bonita e tratou de a sequestrar. Toma um conselho de amigo, não te cases, Beelzebu, que a mulher como ser humano é mais fina do que tu. Ele quis, ela queria, puseram mão sobre mão e na melhor harmonia verificou-se a união. Toma um conselho de amigo, não te cases, Beelzebu, que a mulher como ser humano é mais fina do que tu. Esta obra rara foi encontrada na Biblioteca do Senado Federal. E aqui no Iluminuras, os estudantes também dão dicas de leitura. Fique sabendo qual autor e qual a obra vem se destacando nos cursos de Direito. O livro que eu vou falar é sobre O Jogo das Contas de Vidro, do Hermann Hesse. Foi o livro que concedeu a ele o Prêmio Nobel de Literatura. Alguns podem se perguntar, isso não tem nada a ver com direito, pelo contrário, tem muito a ver com direito. O autor, ele se antecipa no tempo e ele, já no começo, em meados do século passado, ele realiza uma crítica que até hoje é bem forte na área da filosofia, na própria filosofia do direito, que é a instrumentalização do conhecimento, a instrumentalização da razão, a própria instrumentalização do direito. E o livro, basicamente, para realizar essa crítica, ele vai contar a história de uma sociedade chamada Castália, localizada na Europa Central, num tempo futuro, não atual. E nessa sociedade, as pessoas, elas viviam para o intelecto. Era uma comunidade de intelectuais e a principal atividade deles era o jogo das contas de vidro, que apesar do livro não aprofundar muito o que era exatamente esse jogo das contas de vidro, é possível ter uma noção. Tratava-se de um jogo no qual os participantes jogavam com base
em esferas coloridas e cada esfera possui um significado. E a razão de ser do jogo era que os participantes deveriam propor um tema inicial que poderia ser desde uma sinfonia de Beethoven a uma frase de Leibniz. E eles tinham ou que juntar esses dois temas, e no final, juntando esses dois ou mais temas, cada um era capaz de propor um tema. E ao final do jogo eles tinham que realizar a interseção desses dois temas. E o jogo podia se desenvolver de várias maneiras. Era muito difícil que o mesmo jogo acontecesse da mesma forma. E a principal autoridade em relação a esse jogo era o Magister Lud, o mestre do jogo. E o livro vai contar a história de um desses Magister Lud, que foi José Servo. Basicamente é a história desse homem que, após muito tempo servindo essa sociedade, ele passa a se questionar se essa pequena sociedade, cultivada por intelecto, é onde ele deveria ficar ou se ele deveria utilizar o conhecimento dele para fazer um bem maior para uma sociedade maior, e não naquela torre de marfim, que era como ele imaginava a sociedade de Castalha. Nossa dica de leitura de hoje é o livro Aprendizagem Profissional e Políticas Públicas, Aspectos Jurídicos, Teóricos e Práticos. A obra é formada por artigos de vários autores que tratam da profissionalização do adolescente e do jovem por meio da aprendizagem. Na obra, os autores apresentam sugestões inovadoras para aliar o cumprimento da lei de aprendizagem a uma verdadeira inclusão social, resultando em benefícios para as empresas, órgãos públicos e também para o crescimento do país. Então fica aí a nossa dica de leitura de hoje. Livro Aprendizagem Profissional e Políticas Públicas, Aspectos Jurídicos, Teóricos e Práticos, organizado por Mariane Josviak e Regina Bergamaschi. É da editora LTR. E você vai ver no próximo bloco. Uma entrevista com o advogado e mestre em ciência jurídica Daniel Marques de Camargo. Ele vem ao programa para falar sobre sua obra, Jurisdição Crítica e Direitos Fundamentais. E ainda hoje, no Ex Libris, você vai conhecer a biblioteca pessoal de Fabiola Orlando, membro da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB-DF.